Quando você é rígido, existe uma tensão constante que te acompanha. E essa tensão faz com que nada circule. Pensamentos, energias, situações do passado, tudo se acumula, tudo fica estagnado em você. E ficando o mesmo, você não muda. Não mudando, o ambiente não muda. As coisas na sua vida não mudam. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá tudo igual. E não é um igual de preservando coisas boas, não. É um igual de água parada, de tudo estagnado, de falta de fluxo e de progresso. E aí, nesse cenário em que nada muda, você não consegue ver novas possibilidades. E não vendo novas possibilidades, você fica ainda mais parado. Contudo, como uma grande máxima da vida é a inegável lei da mudança e do fluxo, começam a ter que acontecer situações muito dramáticas, catárticas, que vão criar verdadeiras rupturas na sua vida, às vezes profissional, financeira e afetiva, para que você sinta que é momento de mudar. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te desprogramar dessa rigidez para você se alinhar com a abertura de caminhos de vida que você tanto merece. Então, vamos embora. Três passos para você se desprogramar da rigidez que bloqueia os seus caminhos. E o primeiro passo é: o fluxo precisa de opostos. Não teria como eu começar esse passo 1 sem assistir esse trechinho do famoso vídeo do Bruce Lee. What I'm saying, actually, you see, I mean, it's a combination of both. I mean, here it is the natural instinct and here is control. You are to combine the two in harmony. Not if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So it is a successful combination of both. Suppose, you know, I mean, you just keep it moving. It's like a ballet dancer there. Yeah, it is. I mean, to them, you see, the idea is running water never grows stale. So you got to just keep on flowing. Veja, a maioria das pessoas não entende a integração dos opostos, das polaridades. Porque nós estamos num mundo polarizado e polarizável e polarizante, significando que uma pessoa acredita que ela é autêntica. Quanto mais autêntica ela se torna, é porque mais polarizada ela se torna. Ou seja, entende-se posicionamento como polarização. Então, escuta isso que a professora vai te passar. Observa como isso atua na sua vida e faz com que você seja uma pessoa rígida. E a rigidez traz todos esses problemas que a gente viu na abertura do vídeo. Ser uma pessoa posicionada, ter um argumento, verbalizar aquilo que você sente, pensa e acredita, não é posicionar-se bem no mundo. Posicionar-se de forma autêntica não é polarizar-se. Não é polarizar-se. Veja, nós temos o sol e a lua, o dia e a noite, o masculino e o feminino. O dia é mais importante que a noite? Não existe essa discussão. Ah, mas produzir é mais importante. Mas e se você não descansar? O que te acontece se você não dormir, não descansar, não repousar? Ah, mas eu repouso só para produzir. Mas você produz também para descansar. Porque se você fica só no ócio, quando você for deitar, se você não tiver tido um dia produtivo, você não prega o olho. O que é mais importante, dar ou receber? Existe um prazer inegável em ganhar um presente, mas existe um prazer muito grande em dar um presente e ver a pessoa feliz usando aquele presente. Então, o que é melhor, o que é mais importante? Quando a gente desenvolve uma inteligência, gente, realmente emocional e espiritual mais ampla, a gente tem o propósito de ultrapassar a dualidade.
E entende-se na Matrix, no nosso mundo encaixotado, formatado, de que posicionar é tomar um único lado. E não é entender que, olha, isso aqui é interessante nesse momento, isso aqui é interessante por esses aspectos, e isso aqui é interessante nesse momento, isso aqui é interessante nesses aspectos. Ou, no meu momento de vida, me falta mais o sol, não, me falta mais a lua. Essa situação pede que eu tenha pulso firme, atitude, uma ação mais masculina, exterior para fora? Ou essa atitude me pede reflexão, ponderação, descanso, absorção dos conteúdos? É momento de acessar um arquétipo assim ou assado? É momento de fazer do meu jeito ou ceder para o jeito do outro? O que é mais interessante para o grupo? Esses são pensamentos tão básicos que os filósofos tinham. E quando a pessoa tem uma natureza mais filosófica, ela é mais integrativa. E ela, ao contrário do que se fala, não perde potência. Ela ganha potência. A vontade de potência colocada por Nietzsche só pode existir quando você ultrapassa o bem e o mal, quando você quebra os ídolos, né? Tudo isso é nietzschiano. Mas Nietzsche, ele conseguia integrar vários pensamentos. Porque a gente só consegue ultrapassar uma situação difícil, a gente só consegue vencer um desafio na nossa vida quando a gente integra. Vocês já perceberam? Quando você passa por uma situação desafiadora e ao invés de integrar o que aconteceu e caminhar para o próximo momento de forma mais sábia, mas você se polariza naquela situação, por exemplo. Eu, mulher, vivi uma situação com 3 relacionamentos heteroafetivos. E aí, ao invés de aprender com aquela situação, poxa, quem eu me tornei naquele relacionamento com aqueles homens? Quem eu quero ser daqui pra frente? O que eles me ensinaram? O que eu ensinei? O que eu gosto? O que eu não gosto? Ao invés de trazer o autoconhecimento e integrar isso com sabedoria para não repetir mais coisas, o que eu faço? Nenhum homem presta. Eu polarizei. Eu não aprendi nada com aquilo. Então, na rigidez, existe uma programação subliminar de que ser uma pessoa forte, bem posicionada, é ser uma pessoa que sempre polariza. Então, esse é o primeiro aspecto. É mais importante a sístole ou a diástole? Se o seu coração só pulsar para fora, acabou, né? É um pulsar e pronto, tem que para dentro, para fora, para dentro, para fora. Quando é rígido, não flui, porque é como um ímã, né? O metal tá aqui, a geladeira tá aqui, e aquela polaridade que atrai tá aqui, colou. Quando o ímã tem a mesma polaridade, ele repele, ou ele não cola, né? Então, os opostos geram fluxo. Dormir, produzir. Você começa a entender o ponto de vista do outro. Você consegue assistir um vídeo no YouTube, ouvir uma palestra de uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua, mas que tem coisas a te acrescentar. Você não está o tempo inteiro com as espadas do conflito. Você não está o tempo inteiro também com os escudos da defesa. Só é possível existir uma humanidade mais amorosa com a integração das polaridades e a fluidez. A gente só pode começar a falar de elevação consciencial, amor, um monte de coisa que a espiritualidade tenta trabalhar de uma forma pouco efetiva mesmo, porque a própria espiritualidade, os próprios espiritualistas são polarizados e acreditam que isso não é rigidez, mas é autenticidade. Ora, quando você vê uma pessoa autêntica, de verdade, ela não está com espadas ou escudos. Eu cansei de arrumar essa luz caindo, gente. Acho que eu vou deixar ela caída. Mas você vê que não tem a espada verborrágica do ataque verbal do seu ponto de vista. E também não tem os muros da proteção
dos medos de ser atacado, mas que ali existe um ser real. Poucas pessoas são reais. A maioria das pessoas é rígida. E talvez a sua rigidez seja a rigidez do ataque ou a rigidez da defesa. Ou talvez você esteja, né, nos dois, um excesso de guerreiro e protetor. O caminho do meio não é o caminho de se isentar de tudo, sabe? Um isentão que fica aqui no caminho do meio, porque ele está tentando fazer uma politicagem com os dois lados. E quando eu falo de politicagem, não estou falando de política, tá, gente? Eu estou falando de um excesso de diplomacia ou de uma falsidade. Não. Não se trata de ser falso. Não se trata de ser não autêntico. A vida não pede que você estacione num polo. Ela vai te obrigar a ir para o outro polo. Por isso que às vezes pessoas muito dogmáticas ou muito religiosas, fervorosas, depois vão para um outro extremo de uma rebeldia, da rebeldia volta para aquele polo, até ela entender que coisas maravilhosas a religião me traz. E também coisas complicadas às vezes. Coisas maravilhosas essa rebeldia, quebrar de paradigmas me traz. Mas outras coisas que são perniciosas para mim. Deixa eu integrar e não polarizar. Se eu quiser ser menos rígido, mais autêntico, sábio, ter mais saúde nos meus 4 corpos, mental, emocional, energético e físico, e melhores relações por consequência. E uma outra coisa, pessoal, para as meninas, para as mulheres que seguem o Desprograme, se você é a mulher caiu nesse vídeo, nós temos o curso Autoestima Feminina, tá? Eu vou dar essa dica aqui, nem é a dica principal do vídeo não, mas acabei de lembrar sobre os opostos, porque nós temos o Autoestima Feminina nível 1, 2 e 3, e nós temos o combo, que sai num valor super acessível, 3 cursos no valor de 2, eles já são acessíveis, o combo mais ainda. E por que eu tô falando disso? Porque o nível 3 do Autoestima Feminina é exatamente o Yin e o Yang, os seus polos masculino e feminino em equilíbrio. Então você, mulher, que você sente que você está excessivamente no yin, excessivamente no feminino, tá te faltando essa projeção, essa iniciativa, talvez uma coragem, uma confiança de se lançar, faça o curso. Se você sente que você foi para uma polaridade masculina, que você não teve muita escolha na vida, você teve que ser aquela mulher que vai, que faz, que acontece, mas está com dificuldade de relaxar, de descansar, de se amar, de se aceitar, né? De repente de receber, não só de fazer. Então, faça o curso que é para todas, tá bom? Segundo ponto para você deixar de ser rígido e rígida. Deixe que a vida se manifeste. Vamos entender isso aqui juntos. O pensamento cartesiano, René Descartes, trouxe contribuições incríveis para a ciência, avanços nas pesquisas, né? Porque Descartes, com o pensamento eu penso, logo existo, colocou o pessoal para pesquisar, para pensar. Olha, não pode ser eu creio, tem que ser eu penso, eu avalio, eu raciocino, é aquela lógica, né? Então, esse pensamento trouxe contribuições inegáveis, científicas, incríveis, mas ele também, como tudo tem os seus lados, por isso que a gente tem que ter a sabedoria de pegar o que é interessante ali e aquilo que cria problemas não tratar como um dogma, é que exatamente eu existo quando eu penso. Não tem uma essência a priori, né? Então a gente tinha um Aristóteles que falava, olha, tem uma essência. Se a pessoa tem uma essência de professor, aquilo vem nela, aquilo é uma coisa que quer se manifestar nela. E para ela ser saudável e ser ética, para ela estar dentro do ethos na sociedade, ela precisa ser professor. Uma pessoa que tem uma veia para ser médico, precisa ser médico. Então, claro que isso pode trazer problemas deterministas, mas não é disso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando exatamente do entendimento de que esse pensamento mais moderno faz com que você se esqueça que você é bicho, que você é essência, que tem uma coisa que precede os seus conceitos mentais, né? Então, hoje a gente tem uma filosofia muito de pense e consiga, pense e consiga. Se eu pensar que o certo é eu ser uma pessoa casada com pelo menos 2 filhos, eu posso pensar isso quanto eu quiser, que eu não vou ser feliz dessa forma. Que a minha natureza
não deseja casar e ter 2 filhos. Ah, Bárbara, mas a mulher deveria... Vamos que esse programa tivesse entrado em mim. Eu estaria profundamente infeliz. Porque eu estaria me cobrando viver uma coisa, porque penso, logo existo. Esse pensamento se instaurou em mim. Foi uma programação social. Então eu falo, nossa, eu não sou ninguém. Eu não sou mulher na sociedade. Eu não tenho valor, porque eu não estou casada com criança. Né? Mas como nesse sentido, outras programações me pegaram, mas essa não me pegou. Então, como nesse sentido eu olhei e falei, não, tem alguma coisa dentro de mim que não deseja esta vida, que pode ser incrível para várias mulheres. O que é isso? Não sei dizer. Mas desde 3, 4, 5 anos, eu brincava de lojinha, de escolinha, de outras coisas. E as minhas amigas brincavam com a Barbie, que a Barbie estava casada com o Ken. E eu não achava graça nessa coisa da relação romântica e dos filhos. Eu nunca fui atraída por isso, desde muito, muito pequenininha, né? 3, 4 anos. Eu brincava de teatrinho, de ser professora, então eu já queria palestrar, né? Então, já existia uma palestrante. E não que a palestrante não possa casar e ter filho, mas eu estou fazendo um paralelo bem simplesinho. Somente ilustrativo, nunca comparativo, gente. Somente ilustrativo, né? A caráter ilustrativo. Então, Aristóteles, ele falava, olha, você tem um negócio aí. Conhece-te a ti mesmo e entende o que é isso que a sua essência quer e se coloca no mundo dessa forma. Mas o pensamento de eu penso, logo existo, faz com que a pessoa ache que não tem nada dentro dela, que não existe um eu natural, que não tem uma natureza aqui. Tem só uma criação mental, que o homem é uma criação mental. E aí está sendo vendido hoje essa ideia de você pode pensar que você é o que você quiser. O livre-arbítrio, ele é livre até a página 2. Porque se você trair a sua alma, que é a sua natureza a priori, você se lasca. Se o livre-arbítrio fosse total, a gente se moldaria e ficaria super feliz nos moldes. Por que a gente não fica feliz no molde social? Ah, eu tô aqui, parece que minha vida tá perfeita, mas eu tô insatisfeito. Porque tem um comichão, tem um negócio aqui, que te diz que esse não é o seu lugar. Por mais que socialmente você fosse aceito melhor dessa forma, você quer fazer um outro negócio. Que as pessoas não vão entender, que elas não vão aceitar. De onde vem isso? Então esse lance de deixe que a vida se manifeste é entender que você não precisa controlar tudo, porque existe uma inteligência operando através de você. Você já viu um bichinho quando ele tá meio dodói? Ele come menos, ele faz jejum e ele fica no cantinho. É claro que você deve levar ele no veterinário, que você deve cuidar dele, mas ele tem uma inteligência. E talvez se ele ficar em jejum, se ele ficar no cantinho, ele melhora sozinho também. Você também é assim. Quando você está gripado, se você trabalhar um pouco menos, se você fizer menos coisas, você descansar um pouquinho mais, você melhora. Às vezes nem precisa tomar Benegripe, não sei o que, esses remédios. Você melhora naturalmente, às vezes. Então, existe uma beleza que está aí, que quer se manifestar. Muitas pessoas descobrem essa beleza, por exemplo, quando elas param de alisar o cabelo. É só um exemplo. Pode ser o contrário, pode não fazer nada disso. Exemplos ilustrativos, gente, nunca comparativos. Mas às vezes a pessoa fala, nossa, eu descobri a beleza do meu cabelo cacheado. Porque ela parou de alisar. Ela não sabia o quanto era bonito. E nesse caso dessa mulher específica que eu estou tomando como exemplo, ela alisava porque ela era programada para achar que o cabelo dela não tinha beleza. Quando ela parou de alisar, a beleza veio, porque a beleza natural dos cachos. Nesse caso, desse exemplo. Então, a gente tem vários exemplos aqui em que quando você para de
colocar, né? Você para de trazer input para dentro de você, para de colocar programação em você, para de pegar no seu pé, para de usar tanta química, para de usar tanto artifício. Você só para e deixa a intuição manifestar, deixa a sua essência falar, deixa o seu corpo se regenerar. Você vê que você tem saúde, que você tem beleza, que você tem intuição. Mas a pessoa rígida não entende, porque ela está sob o paradigma cartesiano. Eu só vou existir se eu conceituar e perseguir o conceito. Penso, logo existo. Não, você já existe. Você já existe, você já está aqui. Então esse vídeo vai para muito além de falar assim, relaxa, você é muito rígido, você se cobra demais, relaxa, para com isso, bobo. Porque seus amigos já te falaram, você já se falou. Como é que você relaxa? Só quando você entende, já existe saúde, beleza, riqueza, criatividade e ideias que você tem que parar de fazer para que elas venham, né? Mas se você não sabe que existe, você vai falar, eu vou me desprogramar, eu tenho que me reprogramar, Bárbara. Eu tenho que me reprogramar. É claro que o mundo inteiro vai te convencer, e você foi convencido, que você tem que se reprogramar para existir. Que você tem que colocar pensamentos, ideias e conceitos e ficar perseguindo isso. Porque se você só tirar, você é um saco de batata vazio, você não tem nada. A maioria dos filósofos que realmente entendeu que o ser humano ele tem uma vontade de potência, que não conversa com as convenções sociais, e que realmente deu voz a isso, que realmente esses filósofos que experimentaram perceber a vida real, eles entenderam que existem conjuntos e processos que não vêm do pensa, 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 pensa. Que eles já são. Existe um ser aqui. E não uma criação, Frankenstein, conceitual. Então entender isso é vital para que você fale assim, meu Deus, eu estou obcecando, meu Deus, eu estou com essa necessidade de que se eu não fizer nada acontece. Deixa eu revisitar aqueles momentos da minha vida em que eu parei de fazer excessivamente. E aí as coisas aconteceram. Porque já existe um fluxo. Eu não sou o centro do universo. Existe um fluxo, um ventinho passando ali, entendeu? Uma marezinha passando ali. Que se eu soltar os remos, eu vou com esse fluxo. Mas por isso que o primeiro ponto é a construção de um fluxo, é você entrar no fluxo. Os opostos, quando você trabalha com eles, você integra essas polaridades, sai do mechanical man ou do homem passivo, né? Quando a gente fala homem é a humanidade, aí o ser humano, e entra nessa dança de integrar os polos, a dança da sabedoria do fluxo da vida. E o segundo momento, então, é entender, já que eu estou na correnteza, já que eu estou no fluxo da vida, eu paro de fazer tanto e a coisa vem. Ainda falando em beleza, nós temos tantos casos de pessoas que já são super bonitas, mas que mexeram tanto no rosto, mexeram tanto no corpo, gente. Que aí você fala, meu Deus do céu, essa pessoa era linda. É um caso bem ilustrativo também disso aqui. Porque ela não vê a beleza dela, porque ela não acha que existe algo se ela não fizer. Mas você nasceu com o seu poder mental? Foi você que falou, quero nascer, eu quero ser um feto. Pum! Pode ser, né? Mas a gente nunca vai saber. Porque quem passa até vem para contar as histórias, mas aí você fala que você não acredita, né? Ninguém dá crédito, né? Para as experiências de quase morte. Mas você não sabe. Se foi você que pediu, né? É você que está criando tudo, né? Fica complicado. Então, entendeu que tem esse fluxo, que é gerado pela não polarização, mas pela integração e a sabedoria do manuseamento dessas energias de polaridades que te colocam nesse fluxo? Pronto. Agora você entende, então, que como você já está no fluxo, você tem uma perfeição pré-definida. Você vem
com uma configuração de fábrica belíssima. Você vem configurado muito bem de fábrica. Ai, Bárbara, mas eu vim com uma doença autoimune, eu era uma criança que eu tinha asma ou eu tinha outra coisa. Sim, né? Cada um também vem com uma coisa de fábrica ali que precisa, às vezes, de um cuidadozinho maior. Cuidar não é fazer algo para que a saúde exista. Cuidar é, às vezes, tratar aquela coisinha pontual para que o equilíbrio que já existe em você se manifeste. É uma outra forma de ver, pessoal. Pô, mas eu não vi, eu pegando, eu fazendo, o médico pegando, injetando a coisa, eu não vi. Então, eu não sou. Porque eu não sou um ser. Eu sou algo construído por uma construção mental, né? Por ideias sociais, de padrão, né? Isso é tão crítico que a pessoa não vê a própria beleza. Isso é tão crítico que a pessoa não vê a própria saúde. E não vendo a beleza e não vendo a saúde, você não cuida desses aspectos porque eles são inexistentes. Ou você busca eles incessantemente, sendo que você já tinha. Era só deixar com que eles se manifestassem. E o terceiro ponto no combate a essa rigidez que bloqueia toda a sua vida é: capricho e zelo fertilizam, nutrem, e perfeccionismo consome. Como a gente entende e resolve o perfeccionismo? Ponto 1, bem trabalhado. Ponto 2, bem trabalhado, já vai te posicionar de uma outra forma perante a si mesmo e perante a vida. E aí, sempre que você sentir um ataque de perfeccionismo te bloqueando de agir, de fazer as coisas, porque o perfeccionismo ele tá de mãozinha dada ali com a procrastinação, né? Então, sempre que você sentir que você tem trabalho para fazer, ou que você quer botar a cara na rede social, ou que você precisa comunicar alguma coisa, enfim, você precisa desempenhar alguma atividade, atender um cliente, fazer qualquer coisa que seja. Mas que você tá assim, eu não vou fazer porque meu cabelo não tá bom. Eu não vou fazer porque, acordei tarde, acordei 9 horas. Vou chutar o pau da barraca. Não, uma pessoa que acorda 9 horas, eu tinha que ter acordado 6h30, né? Ter feito as meditações de Marco Aurélio, estoica. Não. Eu não sou merecedora, porque eu já acordei 9 horas, então não vou fazer mais nada. Então, sempre que você sentir que o perfeccionismo está criando bloqueios na sua vida, ou que você até faz e tem uma boa entrega para o cliente, para o chefe, para quem quer que seja, mas o nível de cansaço que você ficou, porque é como eu disse, né, o perfeccionismo ele consome energia, consome. Você vai trocar ele por zelo e capricho, amor, carinho e cuidado. Você vai começar a fazer esse exercício, você, pessoa rígida. Gente, tudo que eu falo, eu faço. Por isso que às vezes fala assim, nossa, a Bárbara tá fazendo vídeo direto. E ela parou. Lá vai a Bárbara, um vídeo a cada 10 dias. Um vídeo. Eu quero chegar numa frequência semanal. Eu tenho esse sonho de princesa com vocês, gente. Ou 2 vezes por semana é meu sonho de princesa. Tenho o canal em inglês e tudo. Mas eu não posso sentar aqui e falar sobre coisas que eu não faço comigo. Vocês entendem? Por quê? Por causa do meu ethos. O ethos do Desprograme-se é muito alto. A ética é muito elevada. A régua ética é muito elevada, né? Então eu tenho que ter passado por tudo isso, para entender tudo isso, para trazer 3 passos para colocar para vocês. E é claro que às vezes eu não fiz isso com a perfeição máxima de tudo, mas também não tem perfeccionismo, né? Mas eu faço comigo, gente. Tem que ser. Não é produção de conteúdo, porque senão eu vou ler o livrinho lá. Vamos ler esse livro do Alan Watts? Eu vou trazer pra... Eu não fico lendo o livro e passando para vocês coisa de livro. Isso aqui é autoral, é autêntico, é integrado, porque é real e é vivido. Então, isso me ajuda demais. Eu era muito rígida. A cada momento estou sendo menos rígida comigo. Talvez vocês percebam na minha energia ou não, né? Isso aí vai da percepção de cada um. Mas ano após ano, eu me desprogramo. Então, eu sinto os benefícios disso. E quando eu comecei a perceber que, mas eu tô rígida. Porque a rigidez é tão difícil de perceber. Porque ela tem várias vozes. Todo programa, lembra-se disso,
ele tem outros 2 programas que o acompanham. Então, se você foi programado com a rigidez, você não é só rígido. Não é só a rigidez tá morando aí. Não. A rigidez tem um programa de sobrevivência e de multiplicação. Sempre falo o que é a programação aqui para vocês. Com a rigidez não é diferente, com esse programa não seria diferente. Então, se eu sou programada para ser uma pessoa rígida, esse programa não pode ser descoberto. Ele é igual um vírus de computador. Ele vai lutar pela sobrevivência dele e para se multiplicar no outro. É assim que a Matrix funciona, perpetuando os programas, assim como o agente Smith vai se multiplicando no filme Matrix. Toda hora eu falo disso aqui, né? A rigidez tem um programa de sobrevivência. Então você não vai falar, nossa, eu tô muito rígida comigo. Você pode até ter percebido, por isso que você clicou nesse vídeo. Mas, no seu dia a dia, o discurso é, não, mas isso aqui não pode acontecer mesmo. Não, mas é porque eu tenho que ser exigente. Não, é porque meu padrão de qualidade não pode cair. Não, mas é porque as pessoas hoje não fazem, né? Entende? Então, todo programa tem uma série de desculpas em volta que é para você não desinstalar ele. Porque se você desinstalar, ele não vive mais em você. E ele também tem um programa de multiplicar no outro. Então, uma pessoa muito rígida, ela vai defender a rigidez dela. Por isso que eu já falei N vezes com vocês, esse trabalho que eu faço aqui é muito ingrato na natureza dele. Não que eu sinta ingratidão ou que vocês sejam ingratos, né? De forma alguma, é o oposto. Mas na natureza de desprogramar as pessoas é ingrata, porque é como falar, toma essa pílula vermelha aqui, que é a única pílula vermelha verdadeira, que não tá polarizando nada, que tá integrando, né? Toma essa pílula, ou seja, olha como você foi programado para viver de uma forma que te destrói. Então, é um ato ético de trazer uma verdade à tona, mas você sabe que quando uma verdade vem à tona, você quer quase vomitar, passar mal, né? Porque você tem que olhar para aquela coisa feia que você estava carregando e que você estava acostumado com aquilo, que estava ferrando a sua vida, mas que você estava defendendo. Que é difícil você ser de outra forma, porque você acostumou que ser rígido é ser forte, de repente, e não é. E que não ser rígido é ser uma pessoa fraquinha, né? Uma pessoa passivona. Então, o perfeccionismo, ele acompanha a rigidez. Ele é um enorme sabotador. Quando eu comecei a colocar como eu posso ser amorosa comigo hoje, eu fui mudando e eu faço essa pergunta para vocês sempre. Pessoal, perguntem-se como eu posso ser amoroso comigo hoje. Nossa, eu tenho que entregar esse trabalho, mas não tá perfeito, mas eles não vão gostar. Perfeccionismo, vai tocando o alerta do perfeccionismo. O que você vai fazer? Como eu posso ser caprichoso, amoroso, zeloso, cuidadoso e carinhoso comigo, com o projeto e com as pessoas hoje? Ah, tá. Entendi. Então, de repente, você não vai conseguir fazer as 15 coisas que você colocou na sua agenda, né? Você vai se matar, não vai conseguir fazer nada direito, vai embolar tudo, no outro dia vai virar 30. Mas se você colocar 6, você vai fazer as 6 bem feitas, não é? Não é sempre que a gente pode. Uma pessoa que está no corre-corre da vida, às vezes em momentos de vida você não pode fazer isso com tudo, mas com alguns processos você pode. Você consegue. Eu lembro que teve uma fase na minha vida que eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas belas, tá? Então eu tenho um senso estético. Pra mim é importante. Coisas bonitas. Não é luxo, mas é o estético. O ambiente agradável. E eu tava sofrendo, eu sofria. Gente, era sofrimento, tá? Eu sofria porque eu não conseguia arrumar minha casa. Porque ou eu produzia, ou a casa ficava bagunçada, eu tava num ritmo de rotina ali, de uma série de coisas, eu tava estudando, tava fazendo 2 pós-graduações, agora eu já formei nas 2, tô só com a segunda faculdade, mas eu tava fazendo muita coisa. E eu sofria, eu sentia síndrome da impostora, porque a minha louça tava ali 3 dias sem lavar, né? Eu não chego a ter toque de limpeza não, mas eu gosto de ter tudo bonito, organizado, limpo. E teve que um guia espiritual, um amigo espiritual falar, minha filha, olha que riqueza que é a casa poder estar bagunçada.
Eu juro por essa luz que me ilumina, que o guia, muito fofo, teve que me falar isso, porque eu tava sofrendo. Falou assim, olha que mulher rica, olha que pessoa rica, ela pode se dar o luxo da casa ficar bagunçada. Você não tem ninguém te cobrando, minha filha. Não deixa a sua cabeça montar no você assim, não. Né? Vai lá, faz o seu trabalho, faz o seu estudo que você tem que estudar, que você tem prova para entregar. Deixa a pia, a louça bagunçada. Quando você entregar, você lava essa louça daqui a 5 dias. Eu falei, eu posso fazer isso? Eu tô autorizada? Você vê o tanto que a cobrança, a rigidez come a cabeça da gente, né? Então, eu dou exemplos mais fortes, às vezes exemplos mais simplesinhos, só para que você perceba que, no fim das contas, eu passei nas 2 pós-graduações com nota máxima, e eu lavei a minha louça muito feliz. Mas se eu tivesse ficando nessa coisa de a casa perfeita, eu não teria realmente o tempo para estudar. Estava na reta final, eu precisava entregar os trabalhos. Então, tem momentos que sim, o seu zelo, o seu capricho é com a sua casa. Tem momentos que não dá para ser com a casa e com as outras coisas. Então, quando a gente vai saindo da rigidez, é quando a gente está bem com esses 3 passos aqui. A gente entendeu que se posicionar não é se polarizar, mas é integrar os polos para que o fluxo aconteça. A gente entendeu também que a vida, a perfeição, a beleza, a saúde, a prosperidade, o intuitivo, a criatividade é manifesto através de você, sem que você tenha que ficar trazendo inputs, fazendo muita coisa o tempo todo. E finalmente você troca o perfeccionismo rígido, altamente sabotador, procrastinador, com senso de impostor, pelo zelo, capricho, amor e carinho. Como eu posso ser amorosa comigo hoje? Como eu posso ser caprichosa nesse projeto? Como eu posso ser atenciosa com essa pessoa? É muito diferente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado grandemente a entender os 3 passos para desprogramar a rigidez. Curta, deixe o seu comentário que ajuda muito no engajamento, gente. Ao vídeo viralizar, as pessoas conhecerem, compartilha com seu amigo, com a sua amiga que precisa e merece viver uma vida mais leve, de fluxo, de abundância natural. E fica o convite para as meninas, para as mulheres se matricularem nesse combo de 3 cursos maravilhosos do Autoestima Feminina. E para os homens, os muchachos que acompanham aqui, vou deixar o link também de toda a escola com todos os cursos. O Desprograme-se é uma escola de autoconhecimento que vem há 11 anos desprogramando as mentes, os corações, para que a gente consiga começar a ancorar uma humanidade mais amorosa, compassiva, alegre e naturalmente abundante. Eu sei que é um projeto muito ousado, extremamente megalomaníaco. A gente não vai fazer o mundo inteiro se tornar mais consciente, mas quanto maior o nosso nível de consciência, mais equilibrados, amorosos e prósperos podemos ser. E sem destruir, o planeta, prosperidade para mim e para você, produto descartável. Não. É realmente aqui numa missão, num ethos alto. Fica o convite para vocês darem uma olhadinha em todos os cursos da escola, serão muito bem-vindos. Um beijo, até a próxima.